Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e na aula de hoje nós vamos fazer exercícios de regência verbal. São 10 frases, em cada uma dessas frases há um erro de regência verbal. Qual é a sua missão? Muito simples, você vai identificar esse erro e, obviamente, corrigir a frase. Então, eu vou ler primeiro essas 10 frases, vou te dar 1 minuto para você resolver e identificar esses erros e corrigir, enfim. Então, 1 minuto para você fazer os exercícios e depois eu volto com a correção para te dar dicas, macetes, a gente falar um pouquinho sobre regência verbal, tudo bem? E aí, aceita o desafio? Eu sei que você é uma pessoa destemida, uma pessoa que quer aprender, que na hora da sua prova você não quer ficar em dúvida em relação à regência verbal, eu sei que você vai aceitar esse desafio de regência verbal. Então, eu já sei que você aceitou o desafio. O que eu vou fazer agora? Eu vou ler as frases, só que antes disso, se você não é inscrito no canal, tem um botãozinho vermelho aqui em algum lugar desse vídeo. Clica nesse botão para você se inscrever no canal. Toda vez que eu postar vídeo novo aqui, você vai ser avisado antes das outras pessoas, tudo bem? E além disso, se você gosta desse tipo de aula, de exercícios de regência, crase, concordância, enfim, tem tantos outros assuntos, se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de aula, deixa o seu like, porque é por meio do seu like que eu vou saber que esse conteúdo aqui, que esse vídeo te ajudou, foi legal para você, e aí eu faço outros vídeos de exercícios, mais exercícios aqui para o canal, tudo bem? Então, deixa o seu like. Então, vamos lá, vamos ler, eu vou ler, na verdade, essas 10 frases. Olha só, frase número 1. Os funcionários devem obedecer o regimento. Frase número 2. O futebol é um esporte que o povo gosta. Frase número 3. Assistimos uma apresentação de balé na semana passada. E a frase número 4 é a seguinte, ó. Sua decisão implicará em grandes perdas. Frase número 5. A comunidade visa uma política mais eficiente para o tratamento da água. E a frase número 6 é a seguinte, ó. Alguns moradores aspiram uma cidade mais limpa. Frase número 7. Ela se simpatizou com as mulheres do bairro. Frase número 8, bem curtinha. Perdoou o filho. E a frase número 9. Nós lembramos de tudo que aconteceu. E a frase número 10, até hoje ele prefere muito mais jogar futebol do que frequentar bares. Essas são as nossas 10 frases dos exercícios de regência verbal de hoje. A partir de agora você tem 1 minuto para resolver esses exercícios e daqui a pouco eu volto com a correção. E aí, terminou? Fez todas as correções, todos os ajustes em relação à regência verbal? Bom, se você fez, agora chegou o momento da correção. Regência nada mais é do que o relacionamento, ou seja, a relação que o verbo ou o nome tem com o seu complemento, por meio de uma preposição ou não. Tanto faz. Por exemplo, eu tenho um verbo de um lado, esse verbo, se ele pedir um complemento, ele tem aqui uma relação de regência. E aí, o nome disso aqui é regência, o quê? Verbal, ou seja, a relação do verbo com o seu complemento. É uma regência verbal, pode ser por meio de preposição ou não. É isso que nós vamos trabalhar aqui. Mas em língua portuguesa também existe um outro tipo de regência, que é a regência do nome com o seu complemento. E aí o nome é regência, o quê? Nominal.
Depois eu vou fazer um outro vídeo, uma outra aula com exercícios de regência nominal. A regência nominal não é tão cobrada em prova, mas o que acontece? Regência tem uma irmã. Que irmã é essa? É a crase. Então, se você não souber muito bem regência, acaba ficando mais difícil de você conseguir também compreender melhor a crase e acertar as questões de crase. Então, é importante que você saiba isso, ok? Duas coisas, regência e crase andam juntas e em língua portuguesa nós temos a regência verbal, que é o que nós vamos trabalhar aqui, que a regência é a relação do verbo com o seu complemento, como eu falei aqui, pode ser por meio de preposição ou não, e tem também a regência nominal, que é a regência do nome com o seu complemento, tudo bem? Então agora, vamos identificar aqui o erro da frase número 1. Os funcionários devem obedecer o regimento. A gente tem aqui esse verbo, obedecer. O verbo obedecer, ele é transitivo e indireto. Em algum momento da vida dele, ele já foi transitivo direto, mas a língua evoluiu e esse verbo é considerado hoje como transitivo indireto. Se ele é transitivo indireto, isso quer dizer uma coisa, que ele pede uma preposição. Cadê a preposição dessa construção? Por quê? Quando a gente olha a frase, os funcionários devem obedecer. Devem obedecer o quê? O regimento. Isso aqui é o complemento do verbo. Só que se esse verbo pede uma preposição, a preposição deveria aparecer aqui. Como não apareceu, nós temos um erro de regência verbal. O que eu tenho que fazer para essa frase aqui ficar certa? Eu vou colocar, deixe-me ver, vou colocar aqui, ao regimento. Por quê? Porque agora sim, apareceu a preposição que é exigida pelo verbo obedecer e essa preposição está atrelada, ou seja, ela se uniu ao artigo que está determinando o nome regimento. Então, devem obedecer ao regimento. A mesma coisa acontece com o verbo desobedecer. O verbo desobedecer é um verbo transitivo indireto, portanto, ele pede uma preposição. A preposição a, ok? Você não pode esquecer isso. As bancas adoram o verbo obedecer e o verbo desobedecer também. Então, agora você já sabe que esses dois verbos, eles têm uma transitividade específica, ou seja, eles são verbos transitivos indiretos. Se você não lembra, o verbo transitivo indireto é aquele que pede um complemento com preposição obrigatória. Então, a preposição precisa obrigatoriamente, necessariamente aparecer na frase, tudo bem? Esse é o erro da número 1. E qual é o erro da número 2? O futebol é um esporte que o povo gosta. Aqui, às vezes, pode ser que as pessoas tenham um pouco mais de dificuldade de perceber o erro dessa frase. Mas o processo é bem simples. Você sempre vai olhar para o verbo, já que nós estamos falando de quê? De regência, verbal. Então eu preciso, se eu estou falando de regência verbal, se eu estou fazendo uma questão de regência verbal, eu preciso olhar para o verbo, encontrar o verbo e ver se esse verbo pede um complemento ou não. Então quando eu falo futebol é um esporte que o povo gosta, aqui eu tenho o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Opa, eu já descobri que é um verbo transitivo indireto e pede especificamente a preposição de, ou seja, é uma preposição obrigatória. Mas você reparou que a preposição de não aparece na frase? Se não aparece na frase, nós temos um problema de regência verbal. E onde essa preposição deveria aparecer? Esta preposição, tome cuidado com esse estilo de frase, porque isso aqui é bastante cobrado em prova. Essa preposição, ela vai aparecer antes do pronome, relativo. Na verdade, eu preciso colocar essa seta. Vem eu com o meu problema de seta, né? Vocês já sabem que eu tenho um problema aqui com seta, mas vamos tentar melhorar isso aqui, Eliane. Vamos lá, Você vai colocar a preposição aqui, antes do pronome relativo. Calma aí, Eliane. Regência, pronome relativo, isso. Aqui é a regência com os pronomes relativos. Esse tipo de construção é muito, mas muito explorada
em prova, porque a preposição ela não fica depois do verbo, como aconteceu aqui na frase número 1. Aqui é obedecer ao regimento. Então, o complemento está logo, imediatamente após o verbo. Mas na construção número 2, não. É um pouco diferente. A preposição é exigida pela forma verbal, mas essa preposição, vai aparecer lá antes do pronome relativo. Então, eu preciso escrever assim, O futebol é um esporte de que o povo gosta. Aí sim fica perfeito. Isso aqui, portanto, é uma oração, tudo isso aqui, é uma oração, deixa eu marcar aqui para você, é uma oração subordinada adjetiva. Quando isso acontecer, nós temos um elemento que vai encabeçar, vai introduzir essa oração, que é o pronome relativo, é esse que aqui. E dentro do contexto da regência, o verbo, se ele pedir uma preposição, a preposição aparece aqui, antes do pronome relativo. É o lugarzinho dela, é antes do pronome relativo. Então, nesse tipo de construção, você precisa ficar de olho, ok? Precisa ficar de olho para você não ser enganado pelas bancas. Os meus alunos lá da Rota de Estudo, eles têm acesso a uma aula especial em que eu mostro isso aqui passo a passo. Como é que você identifica o pronome relativo? O que você tem que olhar na hora de você identificar se a regência está correta ou não? São vários exemplos em uma aula especial. Se você é meu aluno e ainda não assistiu a essa aula, eu recomendo fortemente que você assista. Agora, se você não é meu aluno, clica no link que está aqui na descrição do vídeo e faça a sua matrícula na Rota de Estudo, principalmente se você for fazer concurso público. Esse aqui é um tipo de construção, um tipo de erro que você não pode deixar passar. As bancas exploram bastante isso aqui, ok? Então, vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer o curso. Vamos à frase número 3, A frase número 3, ela vai trabalhar esse verbo aqui, que também é muito, muito, muito explorado. Inclusive, lá junto com essa aula especial que eu falei para você sobre o pronome relativo, a regência com o pronome relativo, a gente tem uma lista com os 30 verbos mais explorados em provas. Eu mapeei várias provas, eu peguei várias provas e mapeei os verbos mais explorados pelas bancas organizadoras. FCC, VUNESP, CESP, FGV também. Essas bancas, elas gostam de alguns verbos. Você não vai precisar estudar a regência de todos os verbos, porque tem os verbos específicos. E lá no curso Rota de Estudo eu mostro quais são eles, tudo bem? Então vamos lá, frase número 3. Assistimos uma apresentação de balé na semana passada. O que a gente tem aqui? A gente tem o verbo assistir no sentido de ver, igual a ver, igual a presenciar. Então, nesse sentido de ver, presenciar, ele é um verbo transitivo indireto. Ele pede uma preposição obrigatória. Que preposição é essa, Eliane? Aqui, preposição a. E essa preposição não apareceu na frase, então a gente tem um problema de regência verbal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar essa preposição aqui, Assistimos a uma apresentação de balé na semana passada. Agora, se não tivesse o uma aqui, aí você tem que tomar cuidado com o acento grave indicativo de crase. Então, se aparecer aqui uma, não vai ter crase. Mas se fosse assim, assistimos a apresentação de balé onde? Na semana passada. Perfeito. Se fosse assim, você precisaria colocar o acento grave indicativo de crase. Por quê? O verbo assistir, no sentido de ver e presenciar, é um verbo transitivo indireto, como nós já vimos. Ele pede a preposição a, e ao lado aqui eu tenho um substantivo que admite o artigo. Então eu preciso marcar essa união, essa fusão aqui, de dois elementos iguais com acento grave indicativo de crase. Então, assistimos a apresentação com acento grave indicativo de crase. Cuidado, porque, como eu disse, a regência, ela está tanto a regência nominal quanto a regência verbal. Ela está atrelada à
crase. São irmãs ali e você precisa dominar esses dois assuntos porque eles são explorados em provas. Nós temos aqui no canal já um vídeo, se eu não me engano, de exercícios de crase. Eu vou deixar linkado aqui no card para você assistir, porque eu acho que vale bastante a pena. Então esse é o erro da número 3. Como é que fica? Escrita de forma correta, assistimos a uma apresentação de balé na semana passada. Frase número 4, sua decisão implicará em grandes perdas. Esse verbo aqui também é bastante cobrado. O verbo implicar no sentido de acarretar, no sentido de trazer consequência, é um verbo transitivo direto. E o verbo transitivo direto não pede preposição, ele não aceita o verbo implicar nesse contexto, ele não aceita essa preposição em aqui, ó. Não pode ser implicar em grandes perdas. E sim, para a gente corrigir, tem que ser sua decisão implicará grandes perdas. Por quê? Ele está no sentido de acarretar, ou seja, sua decisão acarretará. Então tá nesse sentido, é verbo transitivo direto, ok? Nada dessa preposição aqui nesse contexto. Olha a frase número 5. A comunidade visa uma política mais eficiente para o tratamento da água. Verbo visar aqui. Cuidado com esse verbo. Ele é muito explorado em prova. As bancas adoram esse verbo. E o que você precisa lembrar? Que o verbo visar, no sentido de almejar, porque aqui é o sentido de almejar, ó. A comunidade almeja uma política mais eficiente, ela deseja uma política mais eficiente. Então, no sentido de almejar ou no sentido de desejar, vou colocar só almejar aqui. Ele tem uma transitividade específica. Que transitividade é essa? Ele é um verbo transitivo indireto. Ele pede uma preposição. Que preposição é essa? A preposição a. Percebeu que não apareceu a preposição nesse contexto? Logo, a frase está assim, com o problema de regência verbal. Eu deveria escrever assim, ó, visa a uma política mais eficiente. Aqui vale também aquela história da crase. Se não tivesse esse uma aqui, o que eu teria que fazer? Ó, visa, vou colocar aqui para você, ó, visa a política mais eficiente. Então, teria que ter o acento grave indicativo de crase também. Não se esqueça, crase e regência são dois assuntos que você vai precisar estudar assim, ó, de forma sequencial. Estude primeiro regência e depois estude crase, tudo bem? E isso vai te ajudar, essa sequência vai te ajudar bastante a entender melhor, por exemplo, o acento grave indicativo de crase. Vamos lá, vamos para a frase número 6? Vamos lá, ó. Alguns moradores aspiram uma cidade mais limpa. O verbo aspirar, no sentido de desejar, que é o que está aqui, ó, alguns moradores desejam uma cidade mais limpa. Esses moradores querem, eles almejam uma cidade mais limpa. Então, no sentido, vou colocar aqui, ó, de almejar, de desejar mesmo, de querer mesmo. Então, nesse sentido, o verbo aspirar é um verbo transitivo indireto e ele pede uma preposição específica. Que preposição é essa? Preposição a. Então, essa preposição deve obrigatoriamente aparecer aqui na minha frase. Como não apareceu, eu tenho um problema de regência verbal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever assim, ó. Aspiram a uma cidade mais limpa. Aqui, a mesma coisa. Se não tivesse esse uma, teria que colocar o acento grave indicativo de crase. Então, aspiram a uma cidade. Ficou faltando aqui a preposição obrigatória. E aí, como é que você está se saindo até esse momento? Deixa aqui nos comentários se você achou, se você está gostando desse tipo de vídeo de exercícios, se esse vídeo aqui tá te ajudando, porque aí eu faço mais conteúdos como esse aqui. Faço mais exercícios de outras matérias. Inclusive, coloque aqui nos comentários que outras matérias você gostaria
de ver aqui nessa parte de exercícios. Pode ser, por exemplo, concordância verbal, pode ser regência nominal, enfim, tem vários outros assuntos, colocação pronominal, tudo isso a gente pode abordar, acentuação gráfica, tudo isso a gente pode abordar aqui nesses vídeos de exercícios, ok? Se você estiver gostando, não se esqueça de deixar o seu like. Deixe seu like é muito, muito, muito importante para eu saber que esse conteúdo aqui está te ajudando, tudo bem? Vamos lá para a frase número 7, ó. Ela se simpatizou com as mulheres do bairro. Tome cuidado com isso aqui, ó. Verbo simpatizar e o verbo antipatizar. São esses dois verbos. No dia a dia, a gente fala direto com esse ser aqui, ou com o me, com o pronome atrelado a esses dois verbos. Porém, o que você precisa saber é que esses verbos não são pronominais. Eles não têm esse pronome aqui, ó, grudadinho aqui, não. Eles não são pronominais. Ou seja, se você fala assim, por exemplo, ou se você alguém aí perto de você fala assim, ó, eu não me simpatizo com aquela pessoa. Tá errado. Por quê? De novo, antipatizar e simpatizar não são verbos pronominais, ok? Não são verbos pronominais. Não pode ser me simpatizo, se simpatiza, me antipatizo, se antipatizo. Não pode ser, não pode ter o pronome aí junto com esses verbos, porque, como eu disse, eles não são pronominais. Esses verbos, eles são transitivos indiretos e eles pedem uma preposição específica, ó. É essa preposição que apareceu aqui nesse contexto. Então, qual o problema dessa frase? É porque apareceu esse ser aqui e este ser é um pronome e, como eu disse, esses verbos não são pronominais. Então, corrigindo a frase, ela simpatizou com as mulheres do bairro, ou ela antipatizou com as mulheres do bairro. Tome cuidado com esses dois verbos, tudo bem? Vamos lá para a frase número 8. Perdoou o filho. O verbo perdoar, ele tem uma peculiaridade, uma característica muito interessante, que é o seguinte: ele vai depender, a transitividade dele, na verdade, vai depender do complemento. Se o complemento for coisa, ele é um verbo transitivo direto. Pode ser o verbo pagar e o verbo perdoar também, ó. Então, com pagar, pagar ou perdoar, anote aí. Isso aqui é muito importante. Se o complemento for, vou colocar assim, ó, for coisa, o que vai acontecer? Esses verbos serão transitivos diretos. Agora, se o complemento for pessoa, esses verbos serão transitivos indiretos. Mas Eliane, se forem dois complementos, o que vai acontecer? Aí, eu vou colocar aqui, ó, coisa e pessoa. Aí, eles serão verbos transitivos diretos e indiretos. Por exemplo, com o verbo pagar. Se for coisa, complemento coisa, paguei a conta, verbo transitivo direto. Agora, se for pessoa, olha, eu paguei ao João. Aí é verbo transitivo indireto, porque o complemento é pessoa. Agora, se forem os dois, paguei a conta ao João, verbo transitivo direto e indireto, porque eu tenho um complemento coisa, que é a conta, e um complemento pessoa, que é ao João, ok? Então, isso vale para o verbo pagar e para o verbo perdoar. Vai funcionar da mesma maneira. Então, fica bem fácil de você perceber o erro da número 8, ó. O filho é pessoa. Se é pessoa, eu tenho aqui um verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, cadê a preposição? Essa frase aqui não tem preposição. Então, a gente tem um erro em relação à regência. Como é que eu faço para corrigir essa frase? Perdoou ao filho. É assim que a gente tem que escrever e também falar. Então, perdoou ao filho, ok? Porque é um verbo transitivo indireto. A gente já aprendeu que se o complemento for pessoa, ele vai pedir, é um verbo que pede uma preposição específica. Agora, olha a frase número 9. Nós lembramos de tudo o que aconteceu. Tome cuidado com esse verbo aqui também, ó. O verbo lembrar e também o verbo esquecer. O que você precisa saber? Ó, se for lembrar / esquecer, aí o que a gente tem? Verbo transitivo direto. Agora,
se forem pronominais, ou seja, lembrar-se, esquecer-se, aí eles serão verbos transitivos indiretos, ou seja, vai ter uma preposição. Percebeu que aqui tem uma preposição, ó? Quem se lembra de alguma coisa. Ele se lembrou de tudo que aconteceu. Tem uma preposição aqui. Só que o verbo lembrar, ele está sendo utilizado aqui, ó, sem o pronome. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o pronome aqui, ó, nós, nos lembramos de tudo, para preservar essa preposição aqui. Ou seja, agora sim o verbo é pronominal. Então, somente para você não esquecer, se o verbo for pronominal, ele é transitivo, ó, indireto. É um verbo transitivo indireto. Agora, se ele não for pronominal, aí é verbo transitivo direto, ok? Nós lembramos tudo que aconteceu. Poderia ser assim também. Eu não colocaria o pronome justamente porque, ó, eu estou aqui nessa seara de ser um verbo transitivo direto. Mas como aqui tem uma preposição, o que a gente faz? A gente coloca o pronome aqui, porque a gente transforma esse verbo em pronominal. Então, nós nos lembramos de tudo. Aí fica perfeito, ok? Agora vamos para a última frase. Verbo preferir. Esse verbo aqui é campeão. Ele aparece demais nas provas. E o que você precisa lembrar? Que o verbo preferir, ele repele, ele não gosta de forma alguma daquelas expressões que indicam intensidade, ó, muito mais do que, mais do que, eu prefiro mais isso do que aquilo. Esse verbo não gosta desse tipo de construção. Ele só gosta de uma preposição. Que preposição é essa? É a preposição a. Eu falo sobre isso lá com os meus alunos da Rota de Estudo. Eu digo que esse verbo, ele é apaixonado. Ó, coloca aqui até um coraçãozinho para ficar mais fácil de memorizar. Sou ruim demais. Nossa, isso aqui vai virar uma bola. Não vai ser um coração, não. Calma aí. Pelo amor de Deus, professora. Vamos lá. Deixa eu melhorar aqui esse coração. Não é possível que eu não sei fazer um coração. Pronto, nem vou mexer, tá bom. Ele é apaixonado pela preposição a. Sempre, sempre, sempre. Ele só tem olhos para esta preposição. Então, essa história de muito mais do que, não, isso aí você não vai utilizar. Por quê? O verbo preferir é apaixonado pela preposição a. Ele só tem olhos para a preposição a. Ele só olha, só enxerga a preposição a. Então, corrigindo a frase, o que a gente tem que fazer? A gente tem que eliminar tudo isso aqui, ó. Até hoje, ele prefere... Elimino isso aqui, ó, muito mais. Então, ele prefere jogar futebol e elimino esse do que aqui também. E coloco a paixão do verbo preferir. Então, até hoje ele prefere jogar futebol a frequentar bares. Aí fica perfeito. Então, esse é o erro da número 10. Bom, então o que a gente fez aqui? Na verdade, a gente fez muita coisa. A gente fez um hackzinho, a gente fez uma recuperação ativa do conteúdo, revisamos alguns verbos, ou seja, a regência de alguns verbos. Dei para você várias dicas, vários macetes também para você não esquecer na hora da sua prova. Então, corrigimos aqui 10 exercícios de regência verbal. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que essa aula aqui tenha te ajudado. Anota essas dicas, porque isso aqui tem uma grande chance de cair na sua prova, ok? Então, se você tiver gostado desse vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para você receber as notificações, deixe o seu like é extremamente importante para eu saber que você gostou desse vídeo, dessa aula. E se você quiser estudar comigo lá na Rota de Estudo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Será um prazer mesmo ter você como aluno ou como aluna. Então basta você clicar no link para você participar do curso Rota de Estudo. Um abraço, boa semana para você, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.